Então, esta é a mesa número 5 da 17ª Semana de Estudos Clássicos da FEUSP, e nós vamos ouvir agora a apresentação da Laura Daniele de Souza Couto, doutoranda em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, com o tema da sua apresentação é Petrarca e Propércio, Diálogos Possíveis. Então, você tem 20 minutos, Laura, fique à vontade, e desde já, novamente, agradecemos a sua participação no nosso evento, tá bom? Obrigada, eu vou apresentar aqui. Bom, antes de começar, gostaria de salientar que este trabalho é fruto da minha dissertação, né, da minha pesquisa no mestrado. Foi defendido no ano passado, mas hoje eu não vou estar apresentando tudo, só um pequeno recorte. Bom, vou explicar um pouco do tema desse trabalho, intitulado Petrarca e Propércio, Diálogos Possíveis. O objetivo do trabalho é discutir algumas alusões existentes no Canzoniere do Petrarca, algumas elegias do Propércio, né? E, em especial, a utilização dos lugares comuns elegíacos do Peritus Amoris e do Magister Amoris, né? Como diz aqui na introdução. O trabalho que agora se apresenta visa discutir a relação da obra Il Canzoniere, do poeta italiano Francesco Petrarca, com certas elegias do poeta romano Seixo Propércio, né? Para tal, algumas discussões se fazem necessárias. A construção retórico-poética da ficção, da persona elegíaca e os seus lugares comuns, e como essas construções estão emuladas no sistema petrarquista, as imagens das amadas Cíntia e Laura, a servidão e a prisão amorosa, e, por fim, a representação do amor como Eros e Cupido, né? Então, como eu disse, não vou estar trabalhando todas essas questões, só a questão dos lugares comuns, do Magister Amoris e do Peritus Amoris desse trabalho. Bom, então, vou apresentar rapidamente os poetas, começando pelo mais antigo, que é o Propércio, né, poeta elegíaco romano, que participou do Círculo de Mecenas na era do Imperador Augusto, teve uma vida provavelmente muito breve, morreu com cerca de 35 anos. E o que chegou até nós foram 4 livros de elegia do Propércio. E o Petrarca, poeta italiano, nascido em 1304. Então, entre os nossos poetas existe um pouco mais de 13 séculos de diferença, né? Petrarca esteve ali na transição da Idade Média para o Renascimento, considerado por alguns o pai do humanismo, o primeiro humanista. Petrarca foi um poeta que escreveu diversas obras, a maioria no latim, porque ele era um poeta que tinha um desejo de restaurar as origens clássicas da poesia, né? Ele era um admirador dos poetas da antiguidade, e para ele os poetas deveriam retornar às fontes antigas, né? Para unir o novo, o moderno, ao antigo, ao clássico. E foi a partir desse pensamento que Petrarca produziu a sua própria teoria da imitação, baseada principalmente em Sêneca, que não seria assim uma mera repetição, né? Uma cópia dos costumes do sistema antigo, mas sim uma busca por inspiração nos seus feitos para assim criar algo novo para o homem moderno. Então ele vai construir a seguinte metáfora. Reafirma o seguinte: é sinal de maior refinamento que, como imitadores das abelhas, apresentemos com as nossas próprias palavras pensamentos, ainda que de outros homens. Além disso, não adotemos nenhum estilo deste nem daquele, mas um nosso, forjado a partir de muitos outros. Sem dúvida, é ainda mais fecundo não colher aqui e ali coisas esparsas ao modo das abelhas, mas antes saber também falar por si próprio, conforme o exemplo daquelas larvas não muito maiores, de cujas vísceras se produz a seda. Mas isso, desde que o sentido seja elevado e verdadeiro e a maneira de falar ornada. Então, assim, tendo como uma das bases essa teoria da imitação petrarquiana, que grande parte desse trabalho se desenvolveu, né? Foi por Petrarca ter desempenhado essa metodologia de síntese entre o velho e o novo, entre a tradição e a inovação, que é a discussão que se propõe nesse trabalho sobre a sua relação com o Propércio e também com os lugares comuns e elegíacos pode ser realizada. Mas então, por que eu escolhi o Propércio e não outro elegíaco como Ovídio ou Tibulo? É porque existem registros que em 1333 Petrarca encontrou em Paris um códice de Propércio, né? Petrarca era também um copista, né? Então ele leu esse códice e fez várias cópias, o que gerou a divulgação da poesia properciana no século XIV, né? Então foi Petrarca que acabou resgatando Propércio no seu tempo. Dessa forma, sabemos que Petrarca foi um leitor de Propércio, foi um conhecedor da elegia, do gênero elegíaco, tanto que nos Triunfos, que é outra obra
do Petrarca, ele cita Propercio, cita Ovídio, cita Tibulo. Então, ele entendia dos lugares comuns da poesia elegíaca e também da sua forma fixa, o disco elegíaco. Apesar das diversas obras em latim, a obra que se tornou mais conhecida foi escrita no italiano, chamada hoje de Cancioneiro, no Canzoniere do Petrarca, que é a obra que eu analisei nesse trabalho. Bom, seguindo então, temos a utilização por Petrarca de alguns lugares comuns, característicos da poesia elegíaca. Ele vai resgatar dentro da lírica do cancioneiro alguns lugares separados Propercio e outros elegíacos. Bom, são muitos lugares comuns da elegia, né? No entanto, eu ressaltei na minha dissertação apenas 4, e aqui estarei apresentando apenas 2, que são, como falei anteriormente, o Peritus Amoris e o Magister Amoris. Sabemos, então, que uma das intenções dos elegíacos amorosos era ensinar sobre o amor, melhor dizendo, né? Ensinar como amar. O poeta se torna uma espécie de professor do amor, que detém um grande conhecimento sobre este sentimento, e também sobre suas artimanhas, o que caracteriza a tópica do Peritus Amoris. Pois para se ensinar sobre o amor, é necessário, antes de tudo, tornar-se um perito nesse sentimento, por meio das experiências vividas. Dessa forma, por causa de toda a sua experiência no campo amoroso, o poeta se considera autorizado a ensinar os jovens a como conquistar a sua amada, adentrando assim na tópica do Magister Amoris. No entanto, estes ensinamentos não se resumem só a isso, né? Pois o poeta também instrui sobre os sofrimentos e as dores que amar causa. Então, vejamos como esses 2 lugares comuns se apresentam na obra dos nossos poetas. Bom, Propercio começa o seu Peritus Amoris na elegia 1.7, que é endereçada a Pôntico, né? Este é um poema, como diz o Gontijo Flores, uma defesa da elegia anti-épica, né? Visto que Pôntico era um poeta épico. Propercio faz uma série de premonições sobre quando o amor se apossar de Pôntico e como ele não terá mais escolha a não ser cantar somente sobre esse sentimento, abandonando assim os seus versos épicos, né? Como estão aí nos versos no slide. Bom, essas premonições se concretizam em 1.9, também dirigida a Pôntico, que um tempo depois do poema 1.7 aparece apaixonado, né? Logo nos 2 primeiros versos, o poeta já se vangloria da sua previsão. Eu te disse, palhaço, amores chegariam, e não terias mais palavras livres. Como as pombas caônias, eu canto no amor que jovens cada moça amansará. Pranto e dor me tornaram perito por mérito. As pombas caônias são uma referência a Dodona, lugar que abrigava um oráculo ao deus de Zeus, que previa segundo o augúrio de pombas, né? Assim, o poeta, ao se comparar a estas pombas, afirma que seus cantos são como previsões sobre o amor, e que se os jovens os seguirem, poderão domar qualquer moça, né? Propercio assume definitivamente o papel de Peritus Amoris no verso grifado, que aparece aí no slide, e assim segue os ensinamentos da Pôntico. No amor, melhor que Homero é um verso de Miminermo, suaves cantos buscam o manso amor. Vai, eu te peço, e larga esses livrinhos e canta algo que a moça queira ouvir. Assim, Propercio adverte que mais agradará à moça os versos sobre o amor do que os versos sobre a guerra. Porém, as advertências não acabaram, pois o poeta faz mais previsões sobre o estado amoroso de Pôntico, né? Não estás pálida, a não viste ainda o fogo, são só fagulhas do teu mal vindouro. Então preferirás brincar com o tigre armênio e na roda infernal acorrentar-te, do que sentir na espinha o arco do menino sem poder negar nada a moça irosa. Como Pôntico enamorou-se há pouco tempo, seu estado ainda não é grave. Propercio, então, faz um prenúncio do mal futuro, né? O poeta, como um Peritus Amoris por excelência, alerta sobre as perturbações do amor que farão Pôntico preferir estar com ferozes tigres e ser acorrentado por conta própria. Uma referência ao mito de Íxon, né? Que após a morte foi acorrentado por Zeus em uma roda de fogo ardente pelo sacrilégio de tentar possuir Hera, né? Este mito é comumente ligado à tortura e sofrimento mesmo após a morte. Então, todas essas aflições são melhores do que ser flechado pelo amor. E a espinha, que o poeta se refere, é a espinha dorsal, né? Interessante a acomodação do amor que Propercio propõe nesse verso, já que mostra um outro lugar vital perdido para o amor além do coração, né? A espinha dorsal é a base central do corpo que possibilita aos humanos se manterem na posição bípede. E dessa forma, quando o poeta diz que o amor se apodera dessa estrutura, afirma que não só seu coração, mas também seus ossos, nervos, músculos, reflexos serão tomados.
Assim sendo, após se tornar submissa ao amor, Pôntico também se tornará servo da mulher amada. Aqui Propercio já inicia um outro topos, que é o do Servitium Amoris, né? Bom, vamos agora enxergar o Peritus Amoris que Petrarca aparenta ser no decorrer da obra. Aquele que possui uma grande perícia, em especial sobre os sofrimentos amorosos, assim como Propércio, e é logo no poema do Canzoniere que Petrarca dirige-se aos seus leitores. Vós que escutais em rima esparsa o coro, os suspiros com que eu meu ser nutria, naquele erro em que jovem me perdia, quando o outro eu era do que sou e coro. No vário estilo em que eu razoo e choro, entre as esperanças vãs, vã agonia, onde haja quem do amor provou a via, senão o seu perdão, piedade implora. Então, Petrarca roga pela compaixão daqueles que, assim como ele, sofreram pelo amor, e nota-se que a sua experiência, o que ele chama de jovem erro, né, vem sendo construída desde a sua juventude. Assim, um proêmio deixa entender que no Canzoniere o leitor encontrará uma sucessão de exemplos sobre o tormento amoroso petrarquiano, no decorrer de vários anos, uma vez que segue o modelo praticado pelos épicos antigos, né, possivelmente tenha sido escrito após a organização da obra. O vários estilos seriam as diversas formas poéticas encontradas no Canzoniere. As composições são maiormente sonetos, né, a forma fixa aperfeiçoada por ele, conhecido hoje como soneto petrarquista, e também canções, sextinas, madrigais e baladas. Assim, mesmo argumentando, razoando em busca da razão, o que lhe acomete sempre é o choro pela agonia, e que as inúteis esperanças a respeito do amor lhe provocaram durante toda a vida, né? Dessa forma, é neste apelo que Petrarca leva sobre a sua escolta, da sua experiência também no seu Peritus Amoris, o leitor ao conhecimento de todo o mal que já o afligiu. A experiência do Peritus do amor, né, é o que irá conduzir os recentes prisioneiros desse sentimento que buscam por ajuda na poesia. Então, os poetas assumirão um novo papel, né, o de ensinar aquilo que as suas vivências amorosas os treinaram, se transformando em Magister Amoris. Bom, Propércio e Petrarca parecem ser o tipo de Magister Amoris, de mestre do amor, né, que sempre que possível recomendam aos seus leitores que fiquem longe do amor e de suas artimanhas. A primeira recomendação de Petrarca aparece no soneto 88, nos versos de 9 a 12. Digo, a quem nesse rumo se encaminha, que volte atrás, e a quem amor solapa, que evite a extrema consumpção. Estou vivo, mas um em 1000 escapa. Este conselho é, inclusive, muito semelhante ao que Propércio dá aos seus leitores, né, em 1.1. Aconselho, evitai meu mal, que cada um cuide do costumeiro amor sem permutá-lo. Porém, se alguém não der ouvido ao meu aviso, com que dotará as minhas palavras? E é em 1.10 que Propércio apresenta os seus ensinamentos como Magister Amore. Este poema é endereçado a Galo. Nele, o poeta comemora o encontro do amigo com uma mulher e então principia mais uma vez os seus conselhos amorosos, mas não se antes vangloriar-se dos seus conhecimentos. Propércio alega saber conciliar amantes desunidos. Também afirma que pode abrir a porta fechada da mulher amada. Com isto, o poeta afirma que pode superar o paracausítirum, o lamento diante da porta trancada, que é outro lugar comum da elegia, além de que também pode tratar as agonias de uma forma interessante, né? Utilizando as palavras como remédio. Ou seja, a sua poesia tem poder de cura. No entanto, tudo isso não é mérito totalmente seu, né? Propércio tornou-se perito a ponto de poder ensinar por causa de Cíntia. Foi por meio do convívio com ela que ele pôde aprender todas as coisas sobre o amor. Então, a elegia 1.10 aí com as principais orientações do mestre Propércio, as medidas paliativas que o amante deve seguir para não levar a mulher amada à ira. Ele adverte, tenha cuidado, fuja das brigas, nem fale demais, nem fale pouco, seja comedido para que nada lhe seja negado. E ao fim vem um conselho especial, seja submisso. O poeta admoesta sobre a servidão amorosa, pois quanto mais submisso o amante for, mais aprazível será a sua poela. Dessa forma, os versos finais resgatam o Servitium Amoris, assim como em 1.9. O amante só alcança a felicidade quando perde a liberdade. Em suma, quando se torna o escravo de uma única dona, de uma única mulher.
O soneto 149 do Petrarca é muito semelhante à Elegia 1.10 de Propércio, né? Este é endereçado a Guerre e é o único soneto do canzoniere que o petrarquista se coloca como um mestre do amor que difere da construção que vimos anteriormente, né? Ou seja, do Magister Amoris, que instrui exaustivamente os seus discípulos a fugirem do amor. Aqui vemos um Petrarca orientando seu amigo a como apaziguar a ira da sua amada, tal como Propércio com Galo. Aparentemente, Guerre havia relatado a Petrarca um desentendimento com sua amada, possivelmente por meio de uma carta, né? Por isso o soneto possui um tom de resposta. Petrarca aconselha usando como base sua própria experiência. Dessa forma, ensina a Guerre os truques que aprendeu com Lauro. E é graças a essas artimanhas que o poeta ainda está vivo, né? O conselho principal é manter a calma e mansidão a lidar com a fúria feminina. Agir com cuidado até que a atitude serena reprima a ira. Petrarca finaliza o soneto orientando Guerre para que siga o seu exemplo, né? Já que o sucesso do resultado é garantido, pois se funcionou com a sua amada, que quando os olhos se enraivecem tem um poder semelhante à medusa e transformava em pedra quem a olhava, também funcionará com qualquer outra. Nos versos finais, semelhante a Propércio, Petrarca igualmente resgata o Servitium Amoris, afirmando que não há outra forma para agir e fugir não resolverá as aflições que o amor aplica. Bom, notaram então que a Elegia 1.10 e o soneto 149 possuem uma similitude temática, uma vez que os dois são endereçados a um amigo e apresentam conselhos amorosos baseados principalmente nas experiências de nossos poetas. E é neste soneto que Petrarca, em especial, utiliza-se da tópica elegíaca do Magister Amoris, e é também onde apresenta sua maior semelhança com o Magister Amoris de Propércio. Bom, então, essas são as minhas referências. E obrigada.